Boa noite. Boa noite. Hoje eu acertei. É boa noite mesmo. Que bom. A paz do Senhor. Amém? Essa madrugada eu estava pensando um pouquinho, algo que o Guilherme falou na última mensagem, né? Às vezes, como tirar de uma passagem que a gente já leu tantas vezes, tirar algo novo, né? Tirar uma mensagem, algo que Deus tem para nós, né? Mas eu queria animar você. Tá ouvindo agora? Melhorou? Estão me ouvindo agora? Melhorou. O Jamê fala que o penúltimo inimigo a ser vencido é o som. Amém. Mas me veio à mente assim a importância da gente refletir junto, estudar juntos, né? O livro de Gênesis, e convidar assim, essa noite eu queria convidar você a gente receber das pérolas que esse texto tem para nós. Amados, que coisa tremenda é a gente ver Deus falando através da Bíblia. Que coisa maravilhosa. Eu queria convidar você essa noite a, junto comigo, desfrutar desse banquete que o Senhor tem para nós. Amém? Amém? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor. Eu quero te agradecer por todo esse final de semana. Pai, o Senhor preparou aquele tempo tão precioso, fomos muito edificados ali. E que essa edificação ali nós possamos compartilhar com os irmãos aqui, Senhor. Tu sabes que nós estávamos ali para receber do Senhor, para compartilhar com os irmãos, Pai. Por isso eu peço a Ti, Senhor, humildade, simplicidade, Senhor, para compartilhar com os meus irmãos, Pai, aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, Pai. Eu peço a Ti, fala ao nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. E continuando então o nosso desbravar do livro de Gênesis, eu queria convidar você a abrir no capítulo 7. Ah, com certeza está com ele. Ia para a glória. Eu queria ler um versículo. Gênesis 7, verso 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Posso fazer um convite? Posso? Não importa se a sua versão é diferente. Vamos ler juntos esse versículo? É importante, amados, porque aqui tem uma coisa tremenda aqui. O Senhor está convidando eu e você a entrarmos na arca da salvação. Amém. Na presença de Cristo. Amém? Amém. E não somente eu e você, Ele está convidando toda a nossa casa. Que coisa tremenda. Amém? Vamos ler juntos? Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Sabe uma coisa importante, amados? O primeiro recado que eu vejo que esse texto traz para nós, que há momentos na história que Deus fala de uma forma tão clara, mas tão clara, que não tem como o homem dizer assim: ah, mas eu não sabia disso. Vocês concordam ou não? Quantas vezes a gente já ouviu essa pregação? Quantas vezes a gente já ouviu essa mensagem de Noé?
Então aqui Deus está falando de forma clara. Há um juízo e a porta vai se fechar. Sim ou não? Mas nós estamos dentro da arca ou fora da arca? Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Porque esse versículo do capítulo 7, ele é um chamada de atenção. Como que nós temos andado, como que nós temos tratado a nossa vida espiritual? Como que nós temos respondido aos desafios? Sabe, amados, a gente pode dizer assim, mas isso foi no tempo de Noé. Noé vivia num tempo onde o pecado era cometido assim, com muita atrocidade, sem arrependimento. Havia violência e corrupção. É diferente dos nossos dias? Não estamos vivendo esses dias? Porém, aonde aqui tem o dedo de Deus, eu queria chamar a sua atenção para isso. Deus decidiu purificar a terra. Deus agiu em meio a uma multidão corrompida. Ele olhou e viu um homem justo. Um homem que andava com Deus. Vocês se lembram? Guilherme falou no último domingo. Capítulo 6, verso 9. Lembra? Essas são as gerações de Noé. Noé era um varão justo, reto em suas gerações, e Noé andava com Deus. Nós estamos andando com o Senhor? Algo que começa nessa história, Deus dando uma ordem para Noé, mas uma ordem com uma promessa, que ele ia restaurar a terra. Ele dá uma ordem, constrói uma arca. Eu vou mandar o juízo, virá o dilúvio, mas dentro da arca vai haver salvação. Aí, uma coisa assim que me ocorreu, e eu estava pensando, sabe quanto tempo Noé trabalhou na arca? 100 anos. Um pouco mais. 120 anos. Aí para um pouquinho, eu fico pensando assim, Chico, eu estou orando pelo meu parente faz 15 anos e ele não se converteu ainda. Eu estou orando pelo meu vizinho faz 5 anos e ele não se converteu ainda. Noé pregou na construção da arca por 120 anos. E ele não desistiu da promessa. Ele continuou firme, inabalável, porque ele era um homem reto, que andava com Deus. Quem falava ao seu ouvido não era o mundo, não é o conselho do mundo, mas era o Senhor que falava com ele. Era o Senhor que o orientava. E num momento crucial, o Senhor disse, Noé, entra tu e toda a tua casa na arca. Amados, deixa eu dizer uma coisa importante para você. A nossa coração, a nossa retidão diante do Senhor salva quem está ao nosso lado. Como tem sido a sua oração pelos que estão perto de você? Como que nós temos clamado ao Senhor? Porque senão ele poderia dizer aqui, Noé, entra você na arca. Ele não fala da esposa de Noé, fala? Ele não fala dos filhos. Mas ele fala, Noé, entra tu e toda a tua casa. Amados, como nós temos apresentado os nossos filhos, os nossos parentes para o Senhor. Como nós temos apresentado. Mas hoje nós estamos debaixo do Espírito Santo.
Nós não estamos mais nos tempos de Noé, mas eu queria dizer para você, o Espírito Santo nessa noite convida a mim e a você a fazer uma reflexão. Será que nós estamos na arca da salvação? Essa é uma pergunta que nós precisamos refletir. Essa é uma pergunta que nós precisamos entender em Cristo. Sabe por quê, amados? A arca é uma figura de Cristo no Antigo Testamento. Jesus Cristo é a nossa arca da salvação. É nele que nós somos salvos. É nele que nós encontramos salvação. Porque o mesmo Deus que salvou a Noé continua chamando eu e você e muitos outros para encontrar refúgio em Jesus Cristo. Não é no mundo, não é no cheque especial, não é na conta bancária, não é no nosso emprego, não é na nossa segurança, não é no nosso lazer. É na obediência a Jesus Cristo que nós encontramos salvação. É nele. A arca é uma figura de Cristo Jesus, meu Senhor, meu Redentor. Amém. Ele vive. Ontem eu vi assim alguém, eu não me lembro agora quem compartilhou, mas eu me lembro que quando o nosso primeiro mártir, Estevão, foi apedrejado, pensa bem, Estevão estava sendo apedrejado ali, ele olha para o céu e tem uma visão. Qual a visão que ele teve? Jesus estava indiferente? Jesus estava em pé, com os braços estendidos. Que coisa tremenda, amados. Que coisa maravilhosa. Esse é o nosso Redentor. Esse é o nosso baluarte. Esse é a nossa coluna e redenção. Amém? Que coisa maravilhosa. Jesus é o nosso único lugar seguro em meio a todo esse dilúvio que nós estamos vivendo. Que você pode dizer assim para mim, Chico, mas teve uma promessa que o Senhor não ia mais mandar um dilúvio. Amém, eu creio. Mas você não concorda que essa maldade, essa corrupção, todas essas coisas que nós estamos vivendo não é um dilúvio? Não existe hoje um dilúvio de distração em nosso meio? Que cada vez mais nos afasta do Salvador, vai colocando outras figuras, para que sem perceber a gente está adorando a ídolos, a gente está adorando a coisas que o Senhor já aboliu ou abomina, mas a gente está adorando, porque é modinha, porque é gostoso. Aí vem a arca, se fecha, porque um dia a porta vai se fechar. Sabe como a porta vai fechar, amados? Vai tocar a trombeta, e vai dar um estrondo, e o nosso rei virá em glória. Ari cantalaralabachaias, aleluia. Da mesma forma que Noé entrou e foi salvo, todo aquele que entrega, que confia, que se rende a Jesus Cristo, encontra refúgio, perdão, vida eterna. Que coisa maravilhosa. Ao olharmos para esse texto, amados, a gente encontra algumas verdades espirituais aqui tremendas. Tremendas. A gente não tem tempo para a gente ler todo o capítulo 7, mas eu queria convidar você, durante a semana, leia. A gente está meditando, né? Leia o capítulo 7, o capítulo 8. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. A gente vai ver quantas coisas tremendas. E aqui, dentro de uma das verdades que a gente encontra aqui, a gente percebe 3 verdades aqui. A primeira, Deus nos chama à obediência. Anda na presença do Senhor e ser perfeito. Sede santos, porque eu sou santo. É um chamado à obediência. A segunda verdade tremenda que a gente tem no texto aqui, amados,
É que o Senhor está nos advertindo que vai haver um juízo. Será que nós estamos assim, sem essa consciência? O Senhor ainda vai trazer. Jesus vai voltar e vai buscar a noiva ataviada, sem mancha, sem ruga, vestes brancas como a neve. Não tem lugar para o pecado. E a última verdade tremenda: Deus preserva os que nele confiam. Sabe, amados, aonde nós temos depositado a nossa confiança? Você já parou para pensar nisso? Aonde nós temos depositado a nossa confiança? E eu queria que a gente pudesse, assim, andar um pouquinho nessas três verdades, né? E como a primeira verdade, né? A ordem que Deus dá é um chamado à obediência. O Senhor tem nos chamado a andar em obediência. E a gente podia ler até o versículo 5. Amém? Amém. Vamos lá? Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Vocês perceberam? O animal limpo, 7. O impuro, 2. Também as aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre toda a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé, conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. Sabe, a primeira coisa, amados, que eu acho muito interessante aqui, por que a gente tem tanta dificuldade de obedecer uma ordem? Vamos ser sinceros, sim ou não? A gente parece que sempre quer dar um jeitinho, né? Parece que a gente chega e fala assim: mas Senhor, eu acho que fazendo assim é melhor. Eu estudei 4 anos, eu sei bem fazer cálculo, eu sei bem, eu me formei em letras, eu sei falar com toda a dicção. Eu acho que se eu fizer assim é melhor. Noé fez isso? O que Noé fez? Vocês percebem a importância de obedecer aquilo que Deus fala? Olha para mim. Deus tem falado. Deus tem falado. A pergunta é: nós temos obedecido? Nós precisamos refletir sobre isso. Deus deu uma ordem simples. Vocês concordam ou não? Uma ordem simples para Noé. Falou até os números, especificamente. E, amados, se você assim entende o mover de Deus, Deus ele sempre faz assim. Quando ele fala com, dá um número, o endereço, o CEP. Lembra lá no episódio de Paulo? Ou quando Pedro mandou ir, né? Ele dá um endereço. Ele fala como fazer. E Noé, entendendo aquela ordem simples, mas cheia de significado. Por isso que tem preciosidades aqui. Uma coisa que eu observo, amados, Deus não deu uma sugestão para Noé. Porque se Deus dá uma sugestão, sabe o que podia acontecer? Ele chegar e falar assim: bom, peraí, aquele ali,
ó, ele é impuro, mas ele é tão bonitinho, olha, ele é tão peludinho, eu vou levar 7 dele também. Vocês não concordam? É tão bonitinho, olha que coisinha, né? 2. Aí, dos puros, 7. Ah, mas aqueles ali estão tão gordinho, tão bonitinho, tão lustroso. Não tem problema se eu levar 8. Qual foi a ordem? Mas nós não fazemos desse jeito, amados. Vamos ser sinceros. Deus manda a gente faz A. A gente tenta fazer B, C, D. E dá errado. Aí a gente chega e põe a culpa em Deus. Mas Senhor, o Senhor não me abençoa. O Senhor não me responde às orações. Nós estamos obedecendo? Deus não deu uma sugestão. Deus deu uma ordem. Deus deu um convite. Não foi um convite opcional. Foi uma ordem. E essa ordem, nós temos que ter temor, porque essa ordem ela representa vida ou morte. Como eu falei, a arca, ela é um símbolo de Cristo. Cristo vai voltar. Oxalá sejamos achados em Cristo. Amém, amados? E o que eu fico mais maravilhado com Noé, Noé não questionou, não murmurou, não tentou travar planos. Noé obedeceu, sem questionar. Pensa bem, 120 anos sendo motivo de chacota. Sabe por quê? Na região lá, amados, não chovia. O povo não sabia o que era chuva. E passando lá, você é tonto, você é otário. Quantos de nós hoje não ouvimos isso? Nós temos perseverado em andar em santidade. Nós temos perseverado em andar na presença do Senhor. E quantos não caçoam de nós? Mas você não vai fazer isso? Não, não faço, porque eu tenho temor a Cristo. Amém. Nós somos testemunhas daquele que nos tirou das trevas para nos levar para o seu reino de luz. Amém. E a luz de Cristo tem que brilhar através de nós. Amém, queridos? Que coisa maravilhosa. Eu fico pensando assim, como Noé deve ter sido assim, agredido com palavras, como Noé deve ter sido caçoado. E às vezes nós também somos agredidos com palavras. Às vezes nós somos caçoados. Mas você faz isso? Por quê? Porque eu temo ao Senhor. E algo que ainda pensando na questão de Noé não questionar, Deus deu uma ordem. Ele não pediu para o Senhor um sinal, ele não pediu uma confirmação, ele não tentou negociar com o Senhor, porque para um pouco, pensa comigo, não era construtor naval? Ele tinha sabedoria para mexer com madeira? Sabia qual era a madeira certa, a ferramenta certa? Sabia? Mas aqueles que Deus chama, Ele capacita. Amém. E dá graça para que o plano dele se cumpra em nós e através de nós. Ele é o maior interessado em nos dar todas as ferramentas necessárias que eu e você precisamos para cumprir o seu propósito. Amém, queridos? Que coisa maravilhosa. E o texto diz assim: e Noé fez tudo quanto o Senhor lhe ordenara. Essa é a essência da fé verdadeira, obedecer, mesmo sem entender. Essa é a essência da fé. Eu obedeço,
mesmo não entendendo o que está acontecendo. Quando Deus fala, quem o teme não discute, obedece. Quando Deus fala, o justo confia. E aí sabe o que acontece? Isso se torna um memorial na vida do justo. Sabe por quê? O livro de Hebreus, capítulo 11, verso 7, diz assim, Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e preparou a arca para a salvação da sua casa. Amados, mais uma vez, você está preparando a salvação da tua casa? Deixa o Espírito Santo falar o teu coração. Como nós temos guardado, como nós temos andado na presença do Senhor. Muitos hoje querem as bênçãos, muitos querem prosperidade, muitos querem andar uma vida com tranquilidade. O Senhor não prometeu isso. O Senhor disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. Mas sabe por quê? Muitos querem prosperidade, querem bênçãos, querem aquilo outro, quer isso, eu quero isso, eu preciso disso. Mas não querem obedecer a simples comando que Deus tem nos dado. Sabe, amados, o que eu vejo aqui em Noé, que eu fico maravilhado? Noé não foi salvo por temer o dilúvio. Noé foi salvo porque ele creu na palavra de Deus. Entra, tu e tua casa será salvo. A fé não obedece aquilo que se cogita como pode acontecer. A fé acontece para aqueles que creem, sem ver. Sem ver. A obediência, ela abre portas que a sabedoria humana jamais abrirá. Vou repetir. A obediência abre portas que a sabedoria humana jamais abrirá. Mas o Senhor também nos chama, além da obediência, o Senhor nos chama ao arrependimento. Aí, dos versículos 10 ao 24, a gente vê as consequências do dilúvio. As consequências daqueles que ficavam zombando de Noé. Eu fico imaginando, amados, eu não sei se você tem essa imaginação, mas eu fico imaginando essa cena, como o coração de Noé devia doer de ver tanta gente morrendo ali. Tantas vezes aquelas pessoas que Noé deixou um tempinho de dar umas marteladas, de fazer algumas coisas. Vai acender ainda. Vai acender. Até o final. Quantas marteladas, né? Ele parava para ir lá conversar. Sem desistir, né, de amigos de infância. Talvez a gente tenha essa mesma situação. Nós não podemos desistir das pessoas. Porque o Senhor virá. O Senhor virá. Sabe, as pessoas riam de Noé, zombavam dele, chamavam ele de louco, de fanático. Quantas pessoas às vezes não chamam a gente de fanáticos? Eu sou louco por Jesus. Eu sou fanático por Jesus.
Porque um dia o céu começou a escurecer. Aí começou a pingar os primeiros pingos. Você sabe aqueles primeiros pingão de chuva? Aqueles pingão grosso, né? A terra tá seca, né, Gilberto? Aí vem aqueles tof, né? Faz até aquele barulhão, né? Só que esse tof não parou, né? 40 dias e 40 noites. E a porta se fechou. Foi Noé que fechou a porta? O Senhor fechou a porta. E quando Deus fecha uma porta, ninguém mais pode abrir. A oportunidade terminou. A graça, que até então estava ali na pregação de Noé, se transformou em juízo. E a chuva que Noé tanto pregou, chegou. Nós temos falado de Jesus Cristo. Muitas pessoas podem estar zombando, muitas pessoas podem não estar acreditando, mas Ele virá. Ele virá. Mais uma vez, oxalá Ele nos encontre nele. Mateus capítulo 24, dos versos 37 a 39. Alguém pode ler? Mateus 24, versos 37 e 39. Tem um alerta para mim e para você hoje. Quem pode ler? Conforme o dia de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Pois, como no dia anterior deixou o dilúvio, as pessoas queriam, casavam-se e estavam se casando, até o dia que Noé entrou na arca. Eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a tudo. Assim acontecerá na vida do Filho do Homem. Vocês percebem? É diferente dos nossos dias? Assim como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem, a nossa arca da salvação, Jesus Cristo. Assim como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, iam no shopping. O que mais? Brincava, jogava, comia, passeava. Você pode dizer para mim, Chico, mas isso é lícito, é normal fazer isso? Sim, sim, mas e o temor? A questão aqui é o temor. Porque tem um detalhe aqui que o Magno leu quando termina o versículo 39. Tudo isso eles faziam. E a arca fechou as portas. E eles não perceberam. Distração. Amados, as coisas do mundo nos distraem, nos tira do foco, nos tira a atenção. Mas o Senhor é longânimo, assaz benigno. A porta de Cristo é a graça, e essa graça está aberta. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só que um dia Ele vai voltar. E Ele vai buscar aqueles que o temem, aqueles que andam em sua presença. E algo que me chama a atenção dentro dos versículos 10 a 24 é que a chuva foi o juízo. E quando Deus trouxe o juízo, só quem estava dentro da arca foi salvo. Eu fico pensando, amados, vai vir o dia do juízo. E só quem está em Cristo será salvo.
Mas tem a terceira verdade tremenda aqui que esse texto nos traz. O Senhor nos chama para confiar nele. É um chamado à confiança. Confiar no Senhor. Vamos ser sinceros, eu creio, amados, esse é o ponto mais difícil nos nossos dias. Porque confiança é descanso. E hoje o que mais as pessoas estão são estressadas, sem esperança, angustiadas, aflitas, porque a esperança se desvaiu. E aí, dos versículos 17 a 24, tem uma coisa interessante aqui. As águas foram subindo e a arca começou a flutuar. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes, que não se abalam, mas permanecem. Amém, glória a Deus. Os que confiam no Senhor. Aonde a gente está depositando a nossa confiança, amados? Aonde a gente está depositando? Não é descansou em segurança. Não é descansou. E sabe outra coisa tremenda? Tremenda. Presta atenção, Eric. A arca não tinha leme. Para mim, esse é o maior sinal de descanso. Já pensou em entrar no carro, Renato, e não ter direção? E o carro está aí, está andando. Guia-me, Senhor, pelas veredas de justiça. Leva-me, Senhor, para as tuas águas de descanso. Refrigera a minha alma. Tandaralabachaias. Prepara pastos verdejantes. Águas de descanso. A arca não tinha leme, não tinha vela, não tinha direção humana. Assim é o Espírito Santo, amados. Ele é que nos guia. Nós não temos o comando é dele. Nós precisamos somente crer e confiar nele. Oh, aleluia! Quem nos guia é o Senhor. Porque quando a gente entra no descanso dele, ele nos guia. Ele prepara a nossa caminhada. Noé não sabia onde ele estava, não sabia se estava perto da sua parentela, não sabia se ele estava na sua cidade, porque tudo sumiu. As águas encobriram tudo. Uma coisa que é maravilhosa, né? Ele sabia o tempo, e ele sabia que tinha mantimento, não importava para o tempo, né? Aquilo aqui. Para ele e para tudo que estava lá dentro, né? Sim. Provisão, né? E havia harmonia. Havia ali todo tipo de animal, mas havia harmonia. Deus cuidando. Eu fico pensando assim, eu estou aqui, aí o Senhor me leva aqui, mas eu estou na confiança dele. Porque ele quer abençoar. Noé não sabia que dia que era, que semana que era, mas uma coisa ele tinha certeza. Ele confiava no Senhor. E isso bastava. Salmo 91, versos 1 e 2, diz assim:
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Mas essa noite é um convite. O Senhor está nos fazendo um convite. Entra no descanso dEle, na confiança dEle. Muitas vezes bate as águas das tempestades que vêm para nos assolar, as dificuldade financeira, dificuldade de enfermidades. Oh, amados, nós tivemos um testemunho tão tremendo. A gente chegou lá quarta-feira e já começamos reunião. Entre uma reunião e outra, tocou o telefone, alguém pedindo para que a gente pudesse orar por uma pessoa, uma grávida, que fizeram o parto assim, arrancaram a criança de dentro dela. E mãe e filha estavam na UTI. Assim, não passa dessa noite. Mãe e filho. Aí 2 pastores foram lá, oraram. Hoje nós tivemos a notícia. Sabe como está essa mãe e essa criança? No quarto. Glória a Deus, aleluia. Mas Deus faz milagres. Deus faz milagres. Nós precisamos orar, precisamos crer, buscar aquele que nos dá esperança, buscar aquele que tem nos chamado. Não importa as águas de sofrimento, de provação que nos cercam, não importa se tudo está dizendo ao contrário, mas quando estamos em Cristo, mesmo sem ver, nós nunca estamos perdidos, porque Ele está no leme, Ele é a âncora da nossa alma. Amém. Às vezes você pode parar, né? Como eu já parei para refletir nessa palavra. Âncora da alma. Alguém já viu uma âncora ser lançada de um navio? Alguém já viu? O que acontece com o navio? Para. Não é? Agora imagina a alma atribulada. Jesus é a âncora, para. Descansa. Amém. O Senhor está falando para mim e para você essa noite. Para. Descansa. Eu sou a âncora da tua alma. As coisas não estão fora do controle. Eu não estou perdido, diz o Senhor. Sabe, Deus não prometeu ausência de tempestades. O Senhor não prometeu que nós não teríamos dificuldades. Mas uma coisa Ele prometeu: a presença dEle em meio à tempestade. No meio do furacão, ali está o Senhor, estendendo a mão para nós. Amém. A arca pode balançar, pode chacoalhar, pode dar looping, mas é o Senhor que sustenta. Amém. É o Senhor que guarda. Amém, queridos? Amém. Deus é fiel. Amém. Creia nisso. Deus é fiel. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe as suas lutas. Ele sabe aquilo que nós precisamos. Ele sabe. Amém. E eu queria concluir. Amados, o dilúvio não foi uma fábula. Nós temos provas arqueológicas que o dilúvio aconteceu. Amém? Não foi uma fábula. Mas uma coisa é real. E nisso eu queria que nós refletíssemos nisso. O dilúvio foi uma palavra de Deus dizendo a Noé
que ele ia trazer juízo. Como eu falei no início, Cristo, a arca, é um símbolo de Cristo. As coisas estão mais ou menos igual estavam nos tempos de Noé. Estava igual. Mas o Senhor virá. Amém. E Ele há de julgar. Agora tem um detalhe. Da mesma forma que dentro da arca havia paz, havia segurança, havia vida, havia harmonia nos relacionamentos. Quando estamos na presença de Cristo, nós temos essa promessa. Nele nós temos paz. Em Cristo nós temos segurança. Em Cristo nós temos vida. Em Cristo nós temos harmonia. A mesma água que destruiu os ímpios ergueu a arca. O juízo levantou a arca. Não se esqueça disso. É necessário que o juízo venha. É necessário. O mesmo juízo que veio sobre o mundo revelou salvação para a casa de Noé e todos os seus. Da mesma forma, o Senhor vem. Ele vem. E nele nós vamos encontrar salvação. Amém? Porque o Senhor Jesus disse assim: eu sou a porta, e quem entrar por mim, quem se lembra? Será salvo. João 10, 9. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para você. Fora de Jesus não tem salvação. O mundo está vindo, amados, com umas coisas assim. Não tem como viver em Cristo e não abandonar o pecado. Não tem como viver em Cristo e adorar outras coisas. Servir a ídolos. Não tem como. Chico, mas eu não sirvo a ídolos. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Tem pessoas servindo ídolos. Amém? Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Porque a Tua palavra nos traz rumo, a Tua palavra nos traz direção, a Tua palavra nos traz salvação. Senhor, como o salmista diz, e eu gosto, Senhor, como é tremendo a oração do salmista. Senhor, olha para dentro de mim, olha o meu coração, esquadrinha, vê se há em mim algum caminho mau, livra-me. Livra-me. Leva-me a andar nas veredas da justiça, por amor ao Teu nome, em santidade, em retidão. E o Senhor há de suprir todas as nossas necessidades, porque nós temos ousado andar com o Senhor. E o Senhor olha para a terra para encontrar os seus justos. Amém. A mesma provocação que tu fezes a Satanás. Olha lá, o justo Jó. Nele me comprazo. Senhor, que o Senhor nos encontre fiéis, dispostos a servir a Ti de coração, Senhor,
Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém, queridos? Vamos louvar ao Senhor? Vem cá. Então, peraí o louvor, só um momentinho. Boa noite, irmãos. Eu queria compartilhar uma coisa que aconteceu lá no Retiro de Pastores. Som. Tá ligado? Deve ser a bateria. Som. Som, foi. Tá. Então teve o retiro de pastores e líderes, né? A gente tinha um pessoal que estava lá, a gente veio meio direto, quase, né? Eu nem compartilhei isso com o papai e mamãe ainda, mas eu acho que tem um pouco a ver também com isso que a gente falou hoje sobre obediência e esperança, né? Ouvir a voz do Senhor. E uma prática que eu não tinha muito antes e que foi algo que a gente treinou muito lá nos seguidores, foi isso de buscar em Deus alguma palavra, né, para algum irmão e arriscar mais, assim, orar pelas pessoas, né, buscar uma palavra profética, assim, né, e eu tenho tentado fazer isso. Acho que devia fazer mais aqui também, né? Acho que até a gente, quando tem os encontros do sábado, também é uma coisa que eles sempre incentivam, né? Mas eu sinto que às vezes a gente não traz isso para nossa congregação, né? Mas enfim, então lá, falo por mim, né? Mas então lá eu nem estava tão bem, assim, estava meio desanimada, assim, no primeiro dia. Mas no primeiro dia, né, no sábado de manhã, se eu não me engano, eu estava orando, pedi para o Senhor alguma palavra, assim, né? Veio na minha mente aquele texto de Isaías, eu acho, que fala que a humanidade é como a relva, como as flores do campo, né? Que basicamente que um dia tá aqui e o outro não tá, né? E aí pra quem? E aí veio na minha mente, assim, uma mulher de preto. Aí eu procurando, acho que é essa aqui. Fui lá, acho que é a bateria, né? E aí fui orar com essa moça. Não conhecia ela, não sabia quem era, né? Falei, posso orar por você, né? Orei, e aí fui orar, orando sobre esse texto, assim, senti, né, que era uma palavra de ânimo para ela. Eu falei, sinto que o Senhor tem uma palavra de ânimo para você, para que, sabe, assim, para que você possa descansar no cuidado de Deus, né? Que nós somos como relva, nós somos como as flores do campo, né? Um dia a gente está aqui, outro não está, mas que a nossa esperança está no Senhor, né? Em um dia ter nossos corpos glorificados, estar com Ele, e que você possa ter fé e esperança nisso, né? E aí aí abracei ela e tal, ela agradeceu, foi embora. E aí no outro dia, no domingo, ontem, na verdade, à noite, né? Não, no mesmo dia, à noite, ela estava me procurando que queria dar um testemunho. E aí ela foi me contar que eu orei por ela de manhã, à noite ela veio falar comigo, e ela veio falar que depois do almoço, ela recebeu uma ligação porque ela falou que assim, ela recebeu a oração, ela já ficou, meu Deus, Senhor, quem que você vai levar? Porque ela estava lembrando que ela tem uma conhecida, tia de uma filha em Cristo dela, assim, que está no hospital, está na UTI, né? Então estava tendo essa situação, e aí ela, meu Deus, será que... E eles estavam nessa, ela estava orando por ela, né? Para que o Senhor guardasse, mas ao mesmo tempo não sabia, né? Estava em uma situação grave. E aí a primeira coisa também que ela falou foi, ela não é dali, ela não é daqui, ela é de uma igreja em Vinhedo, que não é ligada com o Jamê. Então ela veio, ela até falou que é diferente para ela, que ela veio meio mais pentecostal, assim. Então ela não sabia muito bem se era para ela estar ali ou não, que ela orou para o Senhor pedindo para que, se fosse para ela estar ali, que de primeira, assim, alguém viesse orar por ela. Então isso já foi para ela uma confirmação, né? E aí ela falou que depois do almoço ela recebeu essa ligação essa discípula dela chorando, falando, olha, a tia morreu. A tia morreu, tal. E aí mas ela falou que na hora ela sentiu uma paz, assim, né? Porque ela falou, o Senhor trouxe por meio da minha oração já uma palavra de esperança, de tipo,
E aí ela, assim, na ligação ela já sentiu, eu tenho uma boa notícia para você, né? O Senhor já trouxe um ânimo antes mesmo da notícia, né? Então, que ela sentiu que foi muito certeiro a oração, né? E eu não tô falando isso para me glorificar nem nada, né? Tô falando, eu não fazia ideia, né? Mas como o Senhor falou por meio de uma oração, né? E que ela ficou em paz, que ela ficou feliz, né? Por mais que a notícia é triste, mas que ela ficou bem, porque o Senhor tinha trazido uma mensagem de esperança, né? E aí outra coisa ainda mais, porque isso é um testemunho pra mim também, né? Eu fiquei feliz, né, com isso. Uma coisa que aí ela falou, antes de eu falar dessa questão da roupa, ela falou, hoje, né, de manhã, quando eu tava vindo, né, desanimada, porque eu não sabia muito bem se era pra eu estar lá ou não, então eu pedi isso pro Senhor, pra alguém orar por mim. E ela falou que ela às vezes pede pra Deus que roupa que é pra ela pôr. E aí ela falou, ela já tava sentindo que ia ter alguma coisa estranha, porque ela entendeu que era pra ela ir de preto. E aí com essa situação da moça, da tia e tal, né, ela, nossa, Senhor, o que vai acontecer? E aí eu falei pra ela, olha, o Senhor, eu entendi que era pra orar pra alguém, uma moça de preto. Então, essas cristocidências, né, não é coincidência, e ela compartilhou isso, né? Então, assim, eu me animou muito também, porque eu tenho, às vezes, muito medo de arriscar esse tipo de coisa, né? Muito temor também, para não falar nada que não venha do Senhor. Mas arriscando, né, que a gente... uma situação dessa, às vezes, é uma resposta de Deus para alguém, né? Alguém que não te conhece e vir falar uma coisa. Porque uma coisa é alguém que já sabe de todas as situações da sua vida, às vezes vai ser uma palavra mais de sabedoria, né? Mas alguém que não conhece, né? Então, me animou muito, queria compartilhar com vocês também. E ela falou dessa questão da importância da gente obedecer, acho que teve pouco a ver com a palavra hoje. E é isso. E aproveitando o ensejo, a Laura está falando, eu vou falar assim mesmo. Interessante é o seguinte, eu falo que é muito mais ousadia e confiança do que racionalismo, né? Porque se você racionalizar o que Deus fala, o que Deus faz, você está fora do processo. Estou falando que nós estávamos no grupo com uma jovenzinha e ela deu um testemunho maravilhoso, falando de como ela era na igreja, filha de pastor e tudo mais, como é que ela caminhava na igreja tendo uma dupla personalidade. Né? Na frente ela falou assim, eu fazia tudo na comunidade, eu fazia o que todo mundo faz, maravilhoso, atrás eu fazia o que eu queria. Entendeu? E ela via que ela não tinha a obediência, porque uma coisa é o seguinte, uma coisa é você ter obediência a Cristo, outra é obediência a teu pai, tua mãe e o pastor, né? Porque você pode ter obediência pelo pai, pela mãe e todo mundo e não ter a Cristo, você não tem nada, né? Ela viu que ela precisava ter obediência a Cristo, e ela falou, não, Senhor. E ela teve essa revelação, tá certo? Deus mostrou para ela que ela deveria ser obediente a Cristo e não a coisas, às pessoas, né? E aí a vida dela foi mudando, ela viu a mudança na vida, jovenzinha, 21 anos, tá no seguidores, ela falou, Cleito, é impressionante. E aí, olha para você ver como é que é, eu estava tomando café e Deus começou, né, eu olhando para ela assim, e aí Deus falou, vai lá, dá uma palavra para ela. Eu falei, Senhor, mas, né, falou, vai lá, Cleito, fala para ela que pela coragem dela, de abrir a vida dela tão novinha, para todo mundo se expor, ela vai crescer muito diante de mim e diante dos homens. E eu falei isso para ela. Ela falou, nossa, Cleito, que coisa forte, né? Assim, poxa vida. Porque você acha que um jovenzinho de 21 anos está preocupado com isso? Não está. Né? A hora que vem uma palavra desse tipo, poxa vida, Deus vai te fazer grande diante dele e diante dos homens. Por quê? Porque Deus tem um projeto para ela. Ela entendeu isso. Né? E ela entendeu e tomou posse disso. E a outra, viu uma jovenzinha também, e ela olhava para mim assim, olhava, sabe que tem uma tristezinha lá no fundo? E eu olhava, dava um sorrisinho para ela, tal, assim, e aí Deus falou, vai lá, fala para ela que ela é linda aos meus olhos. Né? Porque tem uma idade que o jovem ele se sente feio, né? ele sente um monte de coisa. Nós fomos jovens, nós sabemos disso, né? Tá desenquadrado, tá fora, não tá desajustado em relação ao que ele gostaria que fosse a imagem dele perante as pessoas. Aí eu fui para ela e falei, Deus falou que você é muito linda. Creia nisso. Ela falou, obrigado. Me deu um abraço a se apertar, porque tem horas que a pessoa não precisa falar, obrigado, eu recebi, não. Ela deu um abraço na humildade e simplicidade dela, ela recebeu, ela sentiu que era amada mesmo, que aquilo era uma palavra para ela. Então eu Laurinha,
glória a Deus pela tua vida, né? Por esse desafio, né? A gente tem que ter coragem, né? Eu digo que são duas coragens que eu vejo que o cristão precisa ter. Uma de admoestar o irmão quando está errado, precisa em amor, e outra é ter coragem de levar uma palavra se Deus falar. Isso pode mudar a vida de alguém. A gente não sabe o que está na mente e no coração de uma pessoa. Amém? Amém. Louvorinos.